pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Natália e estou aqui hoje gravando mais um vídeo para vocês com a resolução de exercícios da apostila. Na aula de hoje nós falaremos sobre a unidade 3, que é a unidade que está abordando o tema Transformações da Matéria. E resolveremos exercícios da seção para casa da página 355 e 356. Então vamos começar. Questão número 1. As alterações da matéria podem ser divididas em transformações físicas e transformações químicas. As transformações químicas são aquelas em que a matéria não altera suas propriedades moleculares, como por exemplo a evaporação da água. As transformações químicas são aquelas que promovem alterações de substâncias, como por exemplo a queima da madeira. Estas transformações são chamadas de reações químicas, que, de maneira geral, são classificadas em 4 tipos principais. Análise ou decomposição é o meu primeiro, síntese, dupla troca ou simples troca, ok? Aí ele está pedindo, para a gente relacionar essa coluna, primeira coluna aqui, com a segunda coluna, ok? De acordo com essas reações, nós vamos dar um nome adequado para ela. Antes disso, vamos só dar uma relembradinha dos nossos 4 tipos aqui, ó. A síntese ou adição, quando que eu tenho síntese ou adição? Quando eu tenho 2 substâncias que se unem para formar uma única substância, certo? Então eu tenho a adição. 2 reagentes formando um único produto, ok? A análise ou a decomposição é o inverso. Eu tenho um reagente que se decompõe, se divide em 2 ou mais produtos, certo? Então, se eu tenho um reagente e 2 ou mais produtos, eu tenho análise ou decomposição. A simples troca ou deslocamento, observem aqui, ó, eu tenho uma substância simples, que é formada por um único elemento, certo? E uma substância composta, formada aqui no caso por 3 elementos, a prata, o nitrogênio e o oxigênio. Eu vou formar então uma nova substância composta e uma nova substância simples. Essa é a característica da simples troca ou deslocamento. Uma substância simples e uma substância composta, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples, ok? E por último nós temos a dupla troca, onde eu tenho 2 substâncias compostas que vão formar 2 novas substâncias compostas. Aqui, na simples troca, eu estou trocando, nesse exemplo aqui, o cátion cobre, né, o cátion de prata pelo átomo de cobre, né? E aqui, no caso, está tendo uma dupla troca, certo? Aqui, então, qual é a diferença da minha dupla troca para a simples troca? É justamente, ó, substância simples, substância composta. 2 substâncias compostas, ok? Então vamos lá, agora que a gente relembrou, vamos associar aqui as nossas colunas. Primeira coluna, a equação da letra A. Eu tenho 2 reagentes formando um único produto. 2 reagentes se somando e formando um único produto, eu tenho então uma reação de síntese ou adição, ok? Na letra B, eu tenho o inverso, eu tenho um único reagente se dividindo em 2 produtos. Quando eu tenho um reagente se dividido em 2 ou mais produtos, eu tenho uma reação de decomposição, ok? Na letra C, eu tenho uma substância simples mais uma substância composta, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples. Então, eu tenho uma reação de simples troca ou deslocamento. E a última, uma substância composta, outra substância composta, formando 2 novas substâncias compostas. Então, é uma reação de dupla troca. Então, a nossa ordem é DACB, alternativa A. Desculpa, alternativa B, ok? Questão número 2, então, considere os seguintes processos: formação de neve em condições adequadas de temperatura, umidade e pressão, clareamento dos pelos com água oxigenada, adição de adoçantes do tipo aspartame no café. Ele quer saber quais processos envolvem uma reação química.
Então vamos lá, primeiro a gente tem que lembrar aqui o que é uma reação química, certo? Nesses processos aí estão escritas algumas transformações físicas e algumas transformações químicas. As transformações químicas são as transformações nas quais a matéria só se altera em algumas das suas propriedades e não se formam novas substâncias. Ou seja, ocorre só uma transformação, às vezes, num aspecto da matéria ou no estado físico da matéria, mas não ocorre uma mudança de substância. Por exemplo, uma mudança de estado físico, gelo derretendo, água evaporando, tá? Continua sendo água, continua sendo a mesma substância. Então é um processo físico, está ocorrendo só mudança de estado. Um copo que cai, um copo de vidro que cai e se quebra. Ali no chão continua tendo vidro, a matéria não foi alterada, certo? Ele só mudou o aspecto da matéria, então também é um processo físico. E nos processos químicos, as transformações químicas ocorrem quando se detecta a formação de uma nova substância, podendo implicar em liberação de um gás, mudança de cor, cheiro característico como uma chama ou um ruído, variação de temperatura. Então, transformações químicas, eu tenho uma alteração da matéria. E sempre junto com essa alteração vai ter uma dessas características aqui. Por exemplo, se eu queimo o papel. Se eu estou queimando o papel vai se transformar em cinza. E a cor dele muda de branco para preto. Então, é uma mudança de cor que indica uma transformação química, certo? O efervescente que a gente coloca lá, por exemplo, quando a gente tem a vitamina C, a gente tem substâncias ali que fazem liberar o gás, aquelas bolinhas que saem. Então, um exemplo de uma substância de uma reação que está liberando gás, certo? Está tendo uma modificação na matéria, ok? Uma substância está se transformando em outra. Ali naquele efervescente, a gente não tem um gás, a gente tem um sólido. Mas quando ele é dissolvido em água, a matéria que forma, os reagentes que formam esse comprimido, reagem na água liberando o gás, ok? Então, todas as transformações químicas indicam, elas são descritas através de uma reação química, certo? Então, vamos voltar lá. A gente quer saber quais os processos envolvem uma reação química, ou seja, desses três processos, quais são transformações químicas. A formação da neve é a água líquida passando para o estado sólido, a gente está mudando só o estado físico. Então, é uma transformação física e não uma transformação química. Achei que eu tinha escrito física lá, mas não. Clareamento dos pelos com água oxigenada. A gente vê a mudança de cor nos pelos. Essa mudança de cor indica que está tendo uma transformação química. Então, no 2 eu tenho uma reação química. E 3, adição do adoçante no café. Quando a gente está adicionando o adoçante, ele está se dissolvendo. Eu vou ter uma mistura do adoçante com o café, mas as substâncias não são alteradas, elas só estão misturadas. Então, esse processo, que é um processo de dissolução, também é um processo físico e não ocorre uma transformação química. Então, somente na alternativa 2 é que ocorre uma transformação química. Ok? Questão número 3. Considere os experimentos equacionados e assinale os experimentos que apresentam fenômenos químicos. Então, vamos marcar aqui uma opção de cada vez. Aqui eu tenho a água com uma passagem de corrente elétrica e com essa passagem ela vai se transformar em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, a minha substância inicial é água, se transformou em duas substâncias diferentes. Se a matéria se modificou, então eu tenho um fenômeno químico, ok? Gelo que recebe calor passando água líquida. A matéria aqui é a mesma, aqui é água no estado sólido, água no estado líquido. Como não houve mudança de matéria, não é uma transformação química. Papel pegando fogo, que ele libera gás carbônico e água. Ou são substâncias diferentes do papel. Houve modificação de substâncias, então é um fenômeno químico. O iodo recebendo calor, é o iodo sólido passando direto para o estado gasoso. Ele está sublimando, né, de sólido para gasoso, ocorre a sublimação. Está só mudando de estado, então é um processo físico e não químico. O vinho virando vinagre. Vinho é uma substância, vinagre é uma substância diferente. Se
que a substância está sendo alterada, processo químico, ok? E uma barra de ferro se transformando em ferrugem, certo? A gente vê que barra de ferro, eu tenho ferro. Na ferrugem, a gente já vê que mudou o aspecto do ferro, certo? Muda a cor, né? Então, mostra que tem uma mudança química, uma transformação química, certo? Aqui a gente tem o óxido de ferro, mais uma vez, processo químico. Então, os experimentos que representam fenômenos químicos são esses que estão marcados. Então, nossa alternativa aí é a letra B. Questão número 4. As reações químicas podem ser classificadas de acordo com as suas especificidades. Temos aqui nossas reações. A respeito das equações numeradas de 1 a 5, está correto afirmar que a reação 1 é de síntese ou adição. Síntese ou adição são dois reagentes se somando para formar um único produto. A gente aqui tem o inverso, então aqui não é uma adição. A reação 2 é uma reação de oxirredução. Vocês não viram ainda o que é uma reação de oxirredução, mas é uma reação em que ocorre transferência de elétrons. Ah, como é que eu vou saber isso, Natália? Vocês não precisam saber agora, precisam saber mais pra frente. Mas se é um negócio que vocês nunca ouviram falar, claro que essa não vai ser a resposta, né? Essa aqui realmente não é uma reação de oxirredução. C. A reação 3 é uma simples troca ou deslocamento. Então, o que a gente tem no C? Uma substância simples e uma substância composta, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Então, realmente, é uma reação de simples troca ou deslocamento. Vamos ver as outras. 4, ele está dizendo que é a análise ou decomposição, mas na análise ou decomposição eu tenho um reagente se dividindo em dois produtos. Seria essa aqui, a análise de decomposição, e essa aqui seria de adição, né? E 5, uma dupla troca. Na verdade, a 5 eu tenho uma reação de oxidação, uma reação com transferência de elétrons. Então, não é a alternativa certa. Nossa alternativa certa é a letra C, ok? 5. Fazendo essa classificação das reações abaixo, a ordem correta é. Então, vamos lá. Ó. Uma substância composta reagindo com outra substância composta. Estão formando duas novas substâncias compostas. Então, eu tenho aqui uma reação de dupla troca, ok? 2. Um reagente se dividindo em dois produtos. Quando eu tenho um reagente se dividindo em dois produtos, eu tenho uma reação de decomposição ou análise. Aqui, na 3, uma substância simples e uma substância composta, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Nesse caso, eu tenho uma simples troca ou deslocamento, ok? E aqui, dois reagentes se unindo para formar um único produto. Aqui eu tenho uma reação de síntese ou adição. Então, agora que a gente já tem aqui, é só a gente marcar a nossa alternativa certa, que é a letra C. Dupla troca, análise, deslocamento e síntese, ok? Texto para a próxima questão. Estudos mostram que as moléculas de dois gases a uma mesma temperatura possuem igual energia cinética média. Para ilustrar essa teoria, um professor montou o experimento abaixo esquematizado, no qual, em cada extremidade de um tubo de vidro com 1 metro de comprimento, foram colocados 2 chumaços de algodão embebidos, respectivamente, em uma solução de amônia e uma solução de ácido clorídrico, ambas com a mesma concentração. Após determinado período de tempo, observou-se a formação do cloreto de amônio na região do tubo mais próxima à extremidade que contém o ácido. Considere que os vapores formados no experimento se comportam como gases. O que a gente tem que perceber aqui, retirar de informação? Que ele está reagindo, ele está reagindo a amônia, uma solução de amônia, com uma solução de ácido clorídrico e formando cloreto de amônio. Estamos aqui no desenho, ó. Ácido clorídrico, amônia e formando o cloreto de amônio. Admita que a reação entre os vapores das substâncias contidas nos 2 chumaços de algodão ocorra em meio aquoso, formando 2 produtos.
A alternativa que indica o tipo de reação ocorrida e as funções químicas correspondentes aos produtos formados é... Então vamos lá, essa questãozinha aqui, vocês já ouviram falar de ácidos e bases no 9º ano, né? Mas não ouviram ainda no primeiro. Então foi até um pouquinho de maldade colocar ela já agora, né? A não ser quem lembra lá de tudo que viu nas aulas online do 9º ano, né? Será que alguém lembra? Mas a gente vai fazer ela mesmo assim, porque vocês que estão tentando fazer devem estar desesperados caso não lembrem. Então vamos lá. É uma reação em que eu tenho, vou botar aqui a minha reação, ó. A amônia em meio aquoso, ele fala que é tudo em meio aquoso. A amônia em meio aquoso, ela forma o hidróxido de amônio, que é uma base, certo? E ele está falando que reage com HCl, que é o ácido. Uma reação de base mais ácido sempre vai formar um sal mais água, certo? E essas reações entre base e ácido são chamadas de reações de neutralização, ok? E o que é formado? Um sal e a água, que é um óxido, ok? Então a minha alternativa correta aí é a letra C, é uma reação de neutralização que forma o sal e um óxido, ok? Ah, Natália, mas você não poderia colocar que é uma reação de dupla troca? Porque afinal eu tenho duas substâncias compostas formando novas substâncias compostas. Sim, ela também é uma reação de dupla troca. Porém, ele está dizendo que forma um sal mais um hidróxido. O hidróxido é uma base, ele não está formando uma base, está formando água, que é um óxido. Então, por isso que a letra A está falsa, certo? Questão número 7. No texto abaixo adaptado do romance Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, o jagunço Riobaldo Tatarana descreve em linguagem literária a ocorrência de um curioso fenômeno que observou. Vamos lá ler bem devagar. Após um dia, num curtume, a faquinha minha que eu tinha caiu dentro de um tanque. Era só caldo de casca de curtir. Barbatimão, angico, lacei quitaninos. Amanhã eu tiro, falei comigo. Porque era de noite, luz nenhuma eu não tinha. Ah, então saiba, no outro dia cedo, a faca, o ferro dela estava roído, quase por metade, carcomido por aquela aguinha escura e azeda, toda quieta, pouco borbulhando. Deixei mais para ver. Sabe o que foi? Pois nessa mesma tarde da faquinha só se restava o cabo. O cabo, por não ser de frio metal, mas de chifre de veado galheiro. Então, o que aconteceu aqui? Ele deixou a faquinha dele, tinha o cabo de chifre de veado e a faquinha de metal, cair numa água lá, que ele diz marrom, escura, né? E no dia seguinte, ele viu primeiro que a parte de metal estava corroída e que tinha um gás borbulhando, e deixou lá mais um pouquinho para ver o que ia acontecer, e todo o metal tinha sido corroído, só restava o cabo do chifre de veado, certo? Então vamos lá. Considerando que o líquido citado, caldo de casca de curtir, continha bastante tanino, que é o ácido tânico dissolvido, a reação química, que é a corrosão do ferro pelo ácido, descrita acima, foi do tipo... Então, para a gente saber qual foi o tipo, a gente vai ter que escrever essa reação, né? E qual é essa minha reação? Eu tenho aqui o ferro sólido. O meu ácido, o ácido tânico, eu vou representar por HX. Vocês não precisam saber a estrutura, né? Mas vocês sabem que tem um hidrogêniozinho, que é um ácido. Aí o que vai acontecer? Esse ácido vai reagir aqui com o ferro, formando um sal e liberando o gás que estava borbulhando, que era o H2, certo? Ou seja, eu tinha uma substância simples e uma substância composta, que formou uma nova substância composta e uma substância simples. Quando eu tenho esse caso, substância simples, nova substância simples, substância composta, nova substância composta, eu tenho uma reação de deslocamento, certo? Ou simples troca, ok? Questão número 8.
Sobre a reação de decomposição da água equacionada, assinale o que for correto. A água é uma substância composta e se decompõe em outras duas substâncias simples. Então, como a água é formada por dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, ela é realmente uma substância composta. E quando ela se decompõe, ela forma uma substância simples, outra substância simples. Por que essas substâncias são simples? Porque são formadas por um único elemento químico. Então, a 1 está verdadeira, ok? As moléculas de hidrogênio e de oxigênio formadas compõem uma mistura de substâncias simples. Sim, ó, eu tenho uma substância simples aqui e outra substância simples aqui. As duas estão misturadas quando se decompõem, né? Então, alternativa 2, verdadeira. E por último, o hidrogênio e o oxigênio podem originar por reação química outras substâncias simples. Não, se eles reagirem, eles vão formar no máximo a água, que é uma substância composta. Então a 4 está errada, ok? E por hoje é só. Na semana que vem nós voltamos com mais exercícios. Até lá!